os órgãos regulatórios ali dos atores têm a Ancine e como que funciona? Vocês têm algum órgão que fique em cima daquilo que vocês produzem conteúdo ou não? Ou não tem isso? Eu não entendo tanto sobre isso, mas tem essa questão dos direitos das músicas, direitos dos textos. Mas daquilo que você fala, daquilo que você faz, não acho tem. Acho que não. Nunca teve problema? Eu não. Então. Ninguém tem problema quase agora, né? Pode falar as maiores atrocidades do mundo, não tá dando em nada. Nem me Vou fazer aquela... A senhora revoltar. As pessoas roubam o celular, 2 dias depois estão na rua roubando de novo. Não dá pra falar sério. O menino que rouba ali na Paulista tá ali desde que eu moro em São Paulo há 20 anos. Eu vou na feira. Mas te perguntar, você acha frágil a nossa justiça? Tá andando? Aí, tela azul. A lei não é. A lei é muito bem estruturada. O problema Sempre respondem isso. Que a gente tem uma estrutura teórica boa, mas não é bem executada. Mas sempre respondem porque é a verdade. Mas então... Não adianta nada você ter um papel com 10 regrinhas aqui... E ninguém respeitar. É tipo um prédio que ninguém segue o condomínio, a convenção de condomínio. Mas aí... Isso se deve a 1000 coisas. Dá para botar na conta de que as pessoas mais mau caráter do Brasil têm muito poder e por isso não melhora? Na verdade, pessoas são pessoas e todas as pessoas olham para o próprio... A maioria das pessoas olham para o próprio umbigo. Esse tipo de pessoa a gente tem no governo, a gente tem no judiciário, a gente tem no advogado, que muitas vezes faz algo... Às vezes ele sabe que é causa perdida e entra mesmo assim porque ele vai ganhar o dele. Então, a culpa é distribuída, não é só do governo em si. É da educação industrial que o Brasil se... O Brasil ele tem uma estrutura de educação que não é para fazer o cidadão saber a vida adulta. Para ele, é aquele sistema industrial mesmo, é só para executar aquilo que mandam. Então, essa educação acaba interferindo, Jeff. E aí a culpa não só do governo, de todos. É uma cultura, é o jeitinho brasileiro que é o... Porque acha brecha na lei, acha interpretação alternativa... sempre tem um ganchinho ali para pegar e mudar as coisas. Agora eu vou fazer uma pergunta bem polêmica, que você tira depois. Você acha que a polícia, a justiça, em relação a sequestradores, bandidos, estupradores, tal, foi ficando cada vez com menos poder por causa dos direitos humanos, digamos... Ou os direitos humanos equilibram isso e fazem cada caso ser um caso e... Os direitos humanos, eles acabam complicando sim. Por quê? A nossa lei também vê isso. Ela vê o presídio, a cadeia, como uma escola que vai reeducar o indivíduo, vai tirar ele do errado e ele vai sair certo. Só que na prática não é assim que acontece. Sai mais bandido, muitas vezes. É a escola do crime. Tem até uma teoria, que eu esqueci o nome do pensador. Tipo uma faculdade, né? É uma faculdade. Por quê? Na nossa Constituição, nas nossas leis, elas prevêem 5 tipos de estabelecimentos. Só que o ladrão de carteira fica junto com o estuprador. Uhum. E aí, para ele sobreviver, ele tem que ganhar malícia. Ele tem que criar essa maldade para ele sobreviver lá dentro. Uhum. E aí ele acaba saindo tudo menos recuperado. Uhum. E muitas vezes não consegue trabalhar com outra coisa também, se não continuar atrelado a esse crime. Sim, também tem isso. Não tem a reintegração na sociedade. Até tem projetos próprios. Mas, gente, não é a mesma coisa. Não adianta falar que é. Então, a partir do momento que as nossas leis e a aplicação delas se baseiam nos direitos humanos, de que um indivíduo pode ser recuperado, ainda que ele mate por 30 anos, mate 1 zilhão de pessoas. Se ele for preso, a sistemática da prisão deveria ser para recuperar o indivíduo. Os direitos humanos sempre vai acabar amansando um pouco a fera ali. Em contrapartida, não adianta nada a fera ser muito brava, a pena ser muito rígida, se a gente não tem
presídio para os presos. A cela que é para 4 pessoas tem 1.200. 1.200 numa cela. Eles revezam para dormir no chão. Então, é meio loucura, assim, sabe? Aí, se o segredo é privatizar os presídios que nem fazem lá fora ou não... Mas lá fora, pelas privatizações, também às vezes prendem inocente para movimentar o dinheiro para ter trabalho. Então, são várias alternativas tudo dá em dinheiro, né? Infelizmente. E a política, eu nunca gostei de falar de política, porque, para mim, essa troca de favores às custas de muitas pessoas... sempre foi uma coisa injusta. Hoje, eu já enxergo de outra forma. A política foi assim desde sempre. Até assistindo os seriados que a gente assiste de Vikings e da cultura nórdica, você vê que é o tempo todo a sociedade girando em torno ali da política feita por troca de favores. E é assim até hoje. Só que hoje o mundo capitalista está muito mais pesado, está muito mais explícito, então a gente fala muito em dinheiro, não é só sangue, honra, cultura, religião, que era antes. Agora é dinheiro. Infelizmente. Nossa, gente, que brisa. Não, e agora eu recebi o Jeff. Quem é o que eu recebi agora? Eu pra fiquei falar te dessas olhando coisas, aqui, né? Do tipo, Não, tô prestando atenção. Eu também tô evitando ficar falando muita coisa, como não é da minha área, porque posso ser mal interpretado com alguma coisa. Então, tô te perguntando só pra saber de você mesmo. Né? Isso na área jurídica tem gente que pensa de várias formas, assim, tem vários pensamentos. Não é uma coisa assim, não, a gente tem que defender que a lei é perfeita. Não, não é. A lei foi feita por os seres humanos. Os seres humanos são perfeitos? Não são. Tem furos ali. Eu fico pensando, eu também não falo de política no meu Instagram, e virou uma coisa de uma pressão, né, de que as pessoas têm que se colocar politicamente. Daí eu penso naquela coisa que tudo é um ato político, então o jeito que você também existe, né, eu me boto nesse lugar, pensar, gente... Voto é secreto, acabou. Vê meu jeito de ser aqui, e se quiser aprender comigo alguma coisa, né, se não quiser... Essa função que vão dando para os atores, ele tem que saber sobre tudo, opinar sobre tudo. Influenciador, criador de conteúdo, que nomes são esses, né? Que conteúdos são que tem aí criados e influenciando o influenciador, a influência é uma questão de consequência. Quando a pessoa ela quer ser influenciadora, aí é diferente. E quando a pessoa quer ser influenciada, ou está sendo... É também outra. Mas eu acho essa coisa de política no Brasil... que foi ficando uma guerra, né, assim, entre as famílias que pararam de se falar, né, e o Brasil se dividiu em direita e esquerda. Sim. E apesar do horror que isso virou, eu acho muito importante, assim, porque a gente não falava disso, né, eu cresci criança, nem sabia quem era candidato ao quê, quem tinha feito o quê. Mas no Brasil a gente tem uma cultura de alto contexto que se fala, né? Que a gente tem uma mistura de religiões e culturas que permitem esse tipo de liberdade que em outros países não permitem. Como é o caso, por exemplo, da China, da Coreia do Norte, do Irã, Afeganistão, Índia, que censuraram plataformas, redes sociais, porque ninguém pode falar de política lá, senão os órgãos oficiais. O que é terrível, né? Então, olhando pela liberdade de expressão, sim. Só que olhando para o que eles estão meio que se vendo no meio de um furacão, o argumento deles é que, assim, se deixar os nossos jovens na sociedade do jeito que ela está hoje, eles vão se acabar. Tipo, a sociedade vai acabar, porque o ser humano está muito falho. Então, é melhor a gente apertar no botão do automático e, tipo, cortando pelas beiradas, fazer só aquilo, daquele jeito que sabe que funciona e tudo bem. Já no Brasil, aqui a cultura mais ocidental, a gente já tem uma certa liberdade para falar, né? Tanta liberdade que muitas coisas é mentira. Até demais, né? É fake news, até demais. Né? Assim, muita coisa é de mentira. Sim. Tem até agora o projeto de lei da fake news que o Lula está movimentando, o governo Lula está movimentando, que é para criar uma agência reguladora, para ficar acima das plataformas e acompanhar isso que está sendo feito. Pois é, porque para uma coisa ir para o ar, para uma coisa virar notícia, para uma coisa ser dita como mentira, tem que ser crime, né? Mas aí, como que conserta? Se a educação, os brasileiros já são do jeito que eles são? Uma boa fiscalização. O problema é esse. Sim. Tá caótico, mas eu acho que é uma coisa que... Igual quando você tem DR em namoro,
A DR não resolve na hora da DR. É a longo prazo. Tem que... Quando você tá... Uma dica, você tá brigando com quem você namora, não precisa resolver a DR na hora. Planta a sementinha e deixa fala. E às vezes fala de você, que ele começa a entrar outro assunto, né? Agora recebe o sexólogo aqui. Bem, gente. Astrólogo, sexólogo, eu entrevistei vários hoje. Não, só pra concluir isso, porque em DR é melhor você falar de você, né? Me sentir de tal jeito, não me sinto bem, porque a pessoa não consegue se ofender, né? Você tá falando de você. Não, e outra, você também não pode deduzir o que a outra pessoa pensou ou sentiu, né? E você, através do outro, pensar, não tá dizendo que eu sou o errado da história. Mas disso de política, acho que vai levar uns anos. Talvez meu sobrinho de 8 anos tava falando de presidentes e tudo no Natal agora. Nossa, eu quando tinha 8 anos... Não sabia nem quem era a estrutura de Não sabia nem quem era o presidente, provavelmente. Mas você vê, graças a essas mudanças todas, que esse ano eu comecei a dar aula para o ensino médio. Eu dou aula de direito nas escolas. Uau! Para primeiro, segundo e terceiro colegial. De tanto que eu briguei, porque direito deveria ser uma matéria, não só discussão sobre direitos humanos num todo, ou constitucionais, mas a parte prática mesmo. Sim. Direito trabalhista, tributário, educar o cidadão, não treiná-lo. E é curioso porque tem na nossa lei aquela coisa que você nunca pode dizer que não sabia de uma coisa, né? Quando você faz algo contra a lei, né? Não tem isso na lei? Você não pode dizer, eu não sabia que não podia matar a minha vizinha. Meu Deus! Sério que não podia? Então, Porque legal a lei tá pública e presume-se que todo mundo leu e entendeu aquela merda. Então, se todos têm que saber da lei, não podem alegar uma ignorância sobre ela, se todo mundo tiver aula sobre isso, Aí, pode dizer, beleza. você aprendeu isso com a professora. Bem isso.